Bom dia a todos. A gente fala bom dia para quem está aqui, mas a gente não sabe que hora o pessoal vai escutar lá depois na internet, né? Então, para quem está assistindo agora é bom dia, para quem não estiver, seja bem-vindo. Eu estou bastante feliz de estar aqui com vocês, óbvio. É claro que ninguém vai começar um estudo bíblico e fala que não queria estar ali, né? Todo mundo fala que queria estar ali, né? Mas de uma forma assim, bastante especial para mim, quase até eu diria surpreendente. Eu não imaginava receber esse convite para estar aqui nessa semana, ou numa semana desse tipo. Tem mais de 20 anos que eu não venho aqui ao Betel para ministrar, mais de 30 anos, na verdade. A última vez que eu vim aqui eu era solteiro, eu vou fazer 27 anos de casado, minha filha mais velha vai se casar em agosto, e a gente nem namorava ainda, não a minha filha mais velha, eu e a minha esposa, né? E a gente está aqui hoje, eu agradeço muito a Deus. Eu quero fazer um agradecimento na pessoa dos irmãos que fizeram o convite. Eu sei que deve ter uma comissão maior que cuida disso, mas quero deixar registrado aqui minha gratidão para o Giovanni e para o Zeca, que foram os dois que fizeram o contato. Eu sei que a proposta dessa semana sempre tem sido, nos últimos 18 anos, acho que esse é o 18º, né, que acontece, de ser um tempo de reflexão, de ensino, de estudo bíblico, o que é muito bom. E eu acompanhei algumas vezes, não todas, aliás, poucas vezes consegui estar o tempo todo aqui, mas sei que a ênfase é uma ênfase mais doutrinária, né? Teologia mais densa, mais pesada, assim, e talvez você tenha criado a expectativa de que será assim também na parte da manhã, mas eu não tenho essa capacidade assim de manter o nível do que vocês vão ouvir à noite aqui com o Jim Myers. Então pode ficar sossegado que você vai receber uma papinha assim mais suave de manhã para você poder comer a feijoada de noite, tá certo? Então, como você já chega aqui depois de 2 horas de estudo bíblico pesado na noite, já começou ontem, assisti uma parte ontem, você vai ter um tempo um pouco mais, eu não vou dizer light, mas assim, uma pegada um pouquinho diferente. Eu quase precisei cancelar a minha vinda aqui na quinta-feira. Se eu contar para vocês o que aconteceu, talvez vocês não vão acreditar. Eu estou fazendo, pode não parecer, mas eu estou fazendo minha corrida todo dia, minha caminhada e a minha corrida. Eu digo que pode não parecer porque sempre tem alguém, né, que já vai falando o que não deve, já acha que pode ter liberdade para ir falando o que quer, assim e tal, né? Mas eu faço a minha corrida de manhã, e você não acredita o que aconteceu na quinta-feira. É 1 hora, eu faço meia hora de caminhada, depois eu volto correndo um pouquinho para não forçar muito, porque a gente já não tem mais idade para essas coisas, né? E eu levei um tropeção e caí, um tombo assim terrível, e não quebrei a costela, mas quase. Eu caí, sabe tombo de velho? Que o velho não consegue. Tanto é que eu quase não ralei as mãos nem nada, porque eu não consegui me defender do tombo. Eu caí mesmo, eu desabei e bati essa parte toda do corpo, a costela, a perna, direto no chão. A minha maior preocupação era saber se alguém tinha visto, né? Não, para me ajudar a levantar, porque eu não consegui levantar sozinho. Mas eu tinha um carro estacionado e eu caí atrás do carro, ninguém viu. Aí eu levantei e falei assim, vou ligar para minha esposa vir me buscar, só que eu não levo o celular para caminhar, porque vai ser assaltado, não vou levar celular. Eu estava mais ou menos uns 3 quilômetros de casa. Falei, bom, vou continuar. E continuei minha caminhada assim, claudicante, né, mancando mesmo, e cheguei em casa. Tomei um banho, tranquilo, não deu nada, né, nem quase ralou, nem nada. Mas quando tomei o banho, esfriou, meu amigo, como diria o pessoal da Universal, meu amigo, minha amiga, a coisa não ficou fácil, viu? E eu tive, da noite passada para... Não essa de quinta, hoje é terça. De domingo para segunda, eu consegui dormir 4 horas da manhã. Também porque o médico me deu um remédio, mas ele me deu um remédio, em vez de escrever o nome do remédio, ele carimbou. Eu percebi que todo mundo que ia lá, ele dava o mesmo remédio, ele carimbava. Você vai num médico que te dá um carimbo igual para todo mundo, eu vou tomar aquele remédio, né? Aí ontem resolvi tomar e aí a dor passou, e aí eu pude vir. Estava realmente difícil, mas eu espero que a gente tenha, nesses dias, vocês já começaram ontem, um tempo produtivo aqui, gostoso, leve também, né?
e que assim Deus fale ao nosso coração. Qual é a proposta que nós queremos adotar para esses dias aqui? Eu há muito tempo me debruço sobre esse texto de Atos capítulo 20, que é a conversa que Paulo tem com os presbíteros de Éfeso no final da sua terceira viagem missionária. E nós vamos abordar esse texto nesses dias. Quero já deixar algumas coisas combinadas aqui. Nós vamos falar bastante sobre isso nesses dias. Bom, bastante não, mas eu vou mencionar algumas coisas sobre o trabalho que a gente faz em termos de treinamento de líderes e esse trabalho que a gente tem desenvolvido. E esse texto embasa em muitos aspectos o trabalho que o Instituto Alvo desenvolve nos últimos anos. E eu queria trabalhar esse texto nessa perspectiva. Quais são as marcas de um ministério saudável? Mas eu queria combinar com você algumas coisas. Eu sei que eu não sabia que ia ser transmitido e nem gravado, por isso eu pensei em um sistema que talvez não vá funcionar muito bem, que é o seguinte: eu queria que fosse mais um tempo de reflexão conjunta, de discussão, de bate-papo, do que propriamente de ministração, porque você já vai ter uma ministração mais expositiva à noite, né? É assim que o Jim Myers trabalha. Então, você não vai me traduzir? Porque tem lugar que eu vou que ninguém entende nada. É bom você traduzir, quem sabe você traduz. Está filmando essa marmota ali. Eles editam depois. Tem uma ilha de edição. Então eu queria que esse tempo fosse realmente um tempo mais como uma aula do que como um sermão. Dá para entender a diferença, né? Só que aí tem um problema técnico. Nós não temos aqui um microfone para cada um falar para poder sair lá. Então eu não sei como é que a gente vai fazer isso, mas nós vamos dar um jeito aí de viabilizar isso. Qual é a minha ideia? Na parte da manhã, onde a gente vai estar junto. Eu talvez fazer uma parte um pouco mais expositiva, mas não só, porque mesmo nessa hora você também pode participar. Só que aí alguém vai ter que me ajudar a lembrar. Toda vez que alguém falar alguma coisa, eu vou ter que repetir aqui para poder sair lá, é isso? E diz que o pessoal fala mais do que a boca aqui, é verdade? Então, vamos lá, mas você pode então interromper, participar, discordar. Eu só peço que você não me bata, porque eu já estou com a costela ruim, né? Pode discordar à vontade, só não, né, Gary, não entra na questão física, né? Só no embate de ideias, né? Mas não vai ter não. Mas poderá haver, se você discordar de qualquer coisa, se você quiser falar. Então, deu para entender o que eu estou querendo propor? Não quero ficar falando aqui o tempo inteiro, porque tem um problema. Depois que comecei a dar aula no Instituto Alvo, nossos cursos têm 8 horas de duração. Então, eu acostumei a fazer, assim, aulas de 8 horas, sem parar. Então, você já pensou, se for a mesma coisa aqui, você vai morrer, não vai aguentar. Só que aqui não são 8 horas, são só 2, né? Mesmo assim, ainda espero que a gente consiga fazer disso um tempo um pouco mais dinâmico. E eu quero começar já a partir do que nós pretendemos pensar aqui. Marcas de um ministério saudável. O que é um ministério saudável? Quando você pensa no ministério saudável, o que é que vem à sua mente? O que é um ministério saudável? Fiquei pensando nisso, já que esse é o tema do que nós vamos procurar, e a minha proposta com você nós vamos ler esse texto todos os dias, Atos 20, 17 a 35, com essa pergunta na cabeça: como que eu posso desenvolver um ministério que eu possa chamar de saudável? Por isso a gente precisa definir o que é que a gente está chamando de saudável. A outra pergunta como é que Paulo pode se tornar a referência do meu ministério? Eu acho que todo mundo tem. Eu vou perguntar: você tem uma pessoa, não é Paulo agora, tá? Estou falando dos apóstolos. Uma pessoa, eu ia falar uma pessoa de carne e osso, os apóstolos também eram de carne e osso, mas uma pessoa que você conheça, que você fala assim, fulano de tal é a minha referência. Às vezes você vai falar assim, eu me inspiro nele, fica demais, né? Mas assim, é a pessoa que eu olho e falo assim, olha, eu queria ser esse fulano aí. Não é para copiar, não estou falando de tirar xerox, tem gente que quer copiar os outros, aí é feio, né? Tem gente que quer copiar até os trejeitos do cara. Não é isso que eu estou falando. Estou falando de uma pessoa que serviu de referência para você. Quem tem uma pessoa que fala assim, não precisa falar quem a não ser que você queira falar, pode também, mas só quero saber. Quem tem uma pessoa que você olha assim e fala assim, essa pessoa é uma referência para mim, eu levo assim, esse é o tipo de ministro que eu quero ser. Quem tem? Quase todo mundo tem, interessante isso.
Interessante. Você sabe que nós precisamos de referências desse tipo. Nós precisamos de gente, aliás, nós talvez já sejamos referência para pessoas, a gente nem sabe. Às vezes sabe também, mas às vezes a gente só vai saber que a gente é uma referência para alguém depois de muito tempo. Eu, por exemplo, uma vez, um rapaz chegou para mim e falou assim, eu era bem mais jovem ainda, por isso que até me surpreendi. Eu estou com 50 agora, nessa época eu devia ter uns 30 e poucos. Então uma pessoa disse assim para mim, um menino lá da igreja, numa conversa. A conversa já vinha acontecendo, no meio da conversa ele falou assim, sabe de uma coisa? Você é a referência de ministério para mim. Eu falei, puxa, que legal. Ele falou, você é exatamente aquilo que eu nunca quero ser na minha vida. Que bom, era uma referência, mas era uma referência querendo. Eu já era alguma coisa. Não era o que eu esperava ouvir, mas também, né? É meio complicado você ouvir isso, né? Você é exatamente aquilo que eu nunca quero ser, olha. Mas talvez um dia alguém vai chegar e vai dizer para você assim, olha, você tem sido uma referência daquilo que eu pretendo ser, né? Tá bom. Eu quero que você vá lendo esse texto, conforme a gente vai tratando dele, com essas duas coisas na cabeça. Como é que eu posso ter no meu ministério marcas de um ministério que seja saudável? E segundo, como é que Paulo pode se tornar minha referência de ministério? Porque esse texto de Atos 20, ele me, primeiro, humilha, toda vez que eu leio. Segundo, ele me desafia. E terceiro, ele me orienta. Porque a gente vai dar uma olhada no contexto em que essa conversa aconteceu. Olha, se você puder chegar na hora da sua despedida da sua igreja e puder falar as palavras que Paulo falou, olha, pode ir para o céu tranquilo. Não, você vai para o céu tranquilo, mas pode ir mais tranquilo, porque você vai. É sobre recompensas que nós estamos ouvindo aqui, ou mudou Então, se você tiver Paulo como referência e conseguir seguir, você vai ter umas recompensas boas lá, né? Suas coroas vão ser boas. Quando a gente fala em coroa, é um problema sério. Esses dias estava falando sobre coroas numa igreja e falou, nós vamos ter as coroas no céu. Aí alguém falou assim, já não basta a minha sogra, eu vou ter outra. É outro tipo de coroa, né? O que é, gente, um ministério saudável, na sua opinião? Quando você fala assim, ministério saudável, você pensa em quê? Saudável em que dimensões? Em que áreas? Saudável porque ele está de acordo com o dom que Deus lhe deu. Saudável porque está de acordo com o dom que Deus te deu. Quer dizer, saudável ministerialmente, né? Um ministério saudável ministerialmente no sentido assim, você sabe o que você está fazendo. Legal, o que mais? Algo produtivo, né? É um ministério produtivo. Legal, uma árvore frutífera só é frutífera se estiver saudável, né? O que mais? É saudável para as pessoas para quem você está. Saudável para as pessoas para quem a gente está. Tem uma influência benéfica. Legal, o que mais? É bíblico, né? Um ministério bíblico, doutrinariamente saudável. Ok, o que mais? Pensa um pouquinho na perspectiva da pessoa, do ministro, de você como uma pessoa. A gente às vezes esquece que o servo de Deus é uma pessoa. A gente acha que ele é um ET, assim, né? Uma coisa meio fora da... É verdade, nós não somos desse mundo, mas tem uns servos de Deus que não são nem desse planeta, né? O cara já é de uma outra dimensão, assim. Então, por exemplo, pense nas dimensões físicas do ministério. Um ministério saudável deveria ser um ministério saudável na saúde mesmo, física, ou não? Sim, doutrinariamente, alguém já falou, né? Doutrinariamente, mas agora pense do ponto de vista pessoal. Um ministério sem estresse. Um ministério sem estresse, ou seja, nós já estamos falando inclusive de emoções. Então, saúde equilibrada, emoções equilibradas. Um ministério que não te adoece. Um ministério que não te adoece. Gente, não sei como é que está isso com você. Não vai ser sobre isso que a gente vai trabalhar, mas é aí que eu quero chegar no final das contas. Não existe coisa, nós falamos isso, isso quase é um chavão, embora seja uma verdade, que nós cremos nela. Não existe coisa mais extraordinária que o ministério cristão, para você se envolver. E não apenas daqueles que, como a maioria de nós aqui, tem o privilégio de se dedicar integralmente a ele. O ministério cristão é de todo cristão, não é só daqueles que estão no ministério integral. Esse negócio de exclusivo, integral, isso é semântica, gente. Você sabe o que eu estou falando. O cara que, eu prefiro inclusive usar a expressão do apóstolo Paulo, os que vivem do Evangelho. Não é todo mundo que vive do Evangelho, mas todo mundo vive para o Evangelho, certo?
Tá bom, independente da sua situação nesse aspecto, não existe coisa mais extraordinária do que o ministério cristão. No entanto, cada vez mais a gente começa a perceber que o ministério cristão tem sido fonte, se é que eu posso dizer assim, ou pelo menos tem sido a origem de adoecer pessoas em todas as dimensões da vida, emocionalmente, fisicamente, financeiramente, do ponto de vista de relacionamentos. Nós estamos vivendo uma fase agora, e eu não tenho condição, não tenho competência para discuti-la, mas eu acho que nós precisamos desesperadamente conversar sobre isso. Nós estamos vivendo uma fase agora em que o ministério está levando gente ao suicídio. Toda semana você escuta de um pastor, ou de um missionário, ou de alguém que tirou sua vida. No primeiro momento a gente fica, vamos, eu já escutei gente falando assim, não, esse cara nem crente não era. Espera aí, vai devagar com a sua conclusão aí, porque tem gente que está se suicidando tirando a vida, e tem gente que já se suicidou sem tirar a vida, tem gente que se matou vivendo. Eu nunca esqueço uma situação, eu não vou falar de quem que eu ouvi isso, mas uma pessoa que eu nunca podia imaginar que eu ouvi, que foi minha mãe, eu já falei. Uma época que eu estava vivendo uma situação muito difícil na igreja, e eu cheguei em casa um dia, depois, sabe aquelas reuniões de igreja que você volta, você fala assim, sabe aquilo que Paulo descreveu, quando você se reúne não é para melhor, mas é para pior? Então, dessas reuniões que você obviamente nunca foi nelas, mas eu já fui em algumas. Então, eu voltei de uma dessas reuniões, minha mãe estava morando com a gente nessa época, e sabe como é que é mãe, né? Se você é mãe, você sabe como é que é mãe. A mãe olha no olho do seu filho, ela olha e já sabe que tem alguma coisa errada, né? Minha mãe até hoje, com Alzheimer e tudo, ela ainda fala assim, leve a blusa porque vai esfriar, até hoje, né? Mas eu entrei em casa, ela não falou nada, mas depois ela perguntou para a Leia, o que está acontecendo? Tem uma coisa errada. Ela contou mais ou menos por cima, e aí no dia seguinte ela falou assim para mim, olha, eu vou te dizer uma coisa, seu pai teve um câncer de intestino por causa de ministério. Você precisa viver pela igreja, morrer pela igreja, quem tinha que morrer já morreu. Sabe as palavras. Eu tenho que viver pela igreja. Se eu precisar dar a minha vida pelo ministério, eu tenho que estar disposto. Para dizer a verdade, não sei se estaria, porque a gente não passou por isso ainda. Mas viver pelo evangelho, ok. Paulo falou, de boa vontade me deixarei gastar. Isso não significa que ele queria viver um doente ambulante. Queria dizer que ele estava disposto a dar toda a sua vida pelo evangelho. Inclusive, eu imagino que ele devia pensar assim, olha, vou ter que fazer uma viagem agora, que eu vou ter que caminhar uns 3 dias. Nem toda vez ele ia de avião, assim, de primeira classe. Acho que quase nunca ele foi, né? Então ele ia a pé, ele ia de navio, ele ia daquele jeito que a gente sabe. Então, por exemplo, a primeira viagem missionária que ele fez, talvez João Marcos tenha desistido por causa disso. Eles tinham que passar lá, para atravessar a ilha que eles aportaram lá, era desfiladeiro, perigoso, você tinha que estar bem, inclusive fisicamente, senão você não aguentava. Para cumprir o ministério de Paulo, ele tinha que ter, no mínimo, força física, ele tinha que viajar. Entende onde eu estou querendo chegar? Então, eu não vou falar sobre isso, eu não sou capaz de dizer por que os ministros estão se matando, eu não sou capaz de dizer por que tem gente doente no ministério, eu não estou dizendo que todo missionário que fica doente por causa do ministério, isso também não seria verdade, mas eu sei, e você sabe, que o ministério tem sido muitas vezes uma fonte, assim, cruel, de acabar com os missionários e com os servos. Quando eu falar missionário aqui, eu vou usar intercambiavelmente esses termos, tá? Quando eu falar missionário, pastor, líder, qualquer um desses, aplique a você mesmo, ou aplique a você mesmo ou a outro, não importa, mas é para todo mundo. Não é possível que a gente continue achando normal que as pessoas tenham que chegar aos 50 anos parecendo que tem 90 e nem consigam chegar aos 90 porque não aguentam mais. Isso não é saudável, isso não é normal. Quando a gente vai falar sobre coisas aqui, talvez não vou passar por esses aspectos, porque Paulo não falou muito sobre isso, mas ele vai falar de alguns princípios, que eu estou chamando aqui de marcas, que se você desenvolver na sua vida e no seu ministério, isso vai fazer com que você se torne um missionário, um servo, que cuida de todas as dimensões da sua vida, de maneira a que a sua vida tenha mais produtividade do que possa ter.
A gente vai falar de coisas que às vezes a gente não dá muita bola, mas que estão, na minha maneira de ver, subjacentes aí ao que Paulo está falando. Eu fico feliz que hoje a gente pode falar sobre algumas dessas coisas, que a gente vai falar hoje aqui, sem ser apedrejado. Talvez há 15 ou 20 anos, se a gente mencionasse alguns dos aspectos que a gente vai mencionar aqui, a gente já seria automaticamente taxado de gente que está querendo fazer a igreja virar uma empresa. Por exemplo, se a gente falasse em estratégia, se a gente falasse em planejamento, se a gente falasse em férias, a gente já seria logo taxado de... Então, acho que ainda poderemos ser taxados, mas acho que existe hoje já uma certa consciência de que há alguns princípios que nós precisamos resgatar, eles são bíblicos, e eu espero falar tudo que eu vou falar aqui baseado no texto bíblico. Talvez você não chegue à mesma conclusão que eu, talvez você discorde, mas eu espero que você não chegue a conclusões muito diferentes, porque nós vamos partir do mesmo texto. Então é com essa ideia que eu quero que você leia esse texto pela primeira vez nessa semana hoje, e depois nós vamos ler em outras ocasiões também. Eu estou aqui com a minha Bíblia na versão NVI, talvez seja ligeiramente diferente da que você tem aí, mas não tem problema, você pode acompanhar. Nesse primeiro momento a gente vai falar um pouquinho sobre mais o contexto em que essa conversa se dá, e depois nós vamos entrar em cada sessão que a gente vai ter junto aqui. Sessão, você entendeu, né? Não é espírita, é só uma sessão de estudos. Mas vamos ler então o texto, capítulo 20 de Atos, versículo 17. De Mileto mandou Paulo chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Agora, eu vou pontuar algumas coisas aqui enquanto eu vou lendo. Eu já ouvi várias pregações, vários estudos bíblicos nesse texto, e quase todas as vezes que eu escutei alguém pregando em Atos 20, a ênfase que é dada é ao fato de que os presbíteros que estão aqui mencionados, primeiro, é mais do que um. Sempre essa ênfase, está vendo? É presbíteros no plural, então tinha mais do que um. Segundo, é para dizer que esses presbíteros vão ser chamados também de bispos, de pastores, etc., para mostrar que não tem hierarquia eclesiástica. Ok, eu concordo até que essas coisas estão aqui, mas eu queria dizer para você que não é por essa razão que esse texto está aqui. Paulo não está falando aqui, ele não escreveu ele não escreveu mesmo, foi o Lucas que escreveu, mas ele não deu não teve essa conversa para ensinar para a igreja, nesse caso aqui, sobre quantos tem que ter e como é que tem que chamar. Não é sobre isso. Então a gente dá uma ênfase, não estou falando que isso não possa ser aprendido nesse texto, mas não é para isso que o texto foi escrito. Paulo não está falando disso. Serve de exemplo. Serve como base, e eu até concordo com essa conclusão, mas não é para isso. Para que ele está falando aqui? Nós já vamos perceber claramente, é só você ler o texto de uma maneira um pouco mais isenta, porque, bom, eu vou fazendo um monte de parênteses aqui, já que é reflexão, a gente pode divagar à vontade, não precisa ser assim hermeneuticamente e homileticamente correto. Então eu vou lembrando as coisas, eu vou falando aqui, mas às vezes a gente lê a Bíblia, e a gente lê um texto de fora para dentro. A gente usa, às vezes, eu faço isso, eu tento evitar, mas às vezes eu já fiz isso, e acho que você também já fez. Algumas vezes a gente não vai para a Bíblia para ver o que ela tem para nos dizer, a gente vai na Bíblia para provar que nós estamos certos no nosso argumento. Então a gente já chega para um texto com uma ideia formada, eu preciso provar para esse povo que tal e tal teoria é correta, então eu vou para o texto com essa ênfase, e aí a gente tira a ênfase real do texto. Vamos ler esse texto aqui, pensando apenas no fato de que Paulo está chamando seus amigos, presbíteros de uma igreja, para uma conversa. Então ele diz assim, vamos ler de novo, mandou chamar os presbíteros de Éfeso, versículo 18, quando chegaram, ele lhes disse, vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinava-lhes tudo, publicamente, de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos, que eles precisavam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali,
Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me assegura que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês, entre os quais passei pregando o reino de Deus, verá novamente a minha face. Portanto, eu lhes declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Por isso vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar-lhes herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que essas minhas mãos supriram minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que mediante trabalho árduo devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito e, abraçando-o, beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais veriam a sua face. Então o acompanharam até o navio. Irmãos, essa é uma cena assim excepcional. Um missionário está se despedindo e está deixando ali marcas muito profundas na vida daquelas pessoas. Dá para sentir a emoção com que Paulo vai falando aquelas palavras. Nós não vamos falar sobre Éfeso e sobre a igreja de Éfeso durante a semana, mas nesse momento eu queria fazer isso. Eu queria que a gente conhecesse um pouquinho melhor o contexto dessa igreja, de onde os presbíteros são chamados para conversar. Eu quero mostrar para você rapidamente aqui uma cronologia da igreja de Éfeso, porque isso vai nos ajudar a entender melhor a importância e o impacto dessas palavras que Paulo está trazendo aí. Então, como é que começa a igreja em Éfeso? A igreja em Éfeso ela não foi fundada por Paulo, mas na sua primeira viagem missionária, que é mais ou menos aí dos anos 49 até o ano 52, datas discutíveis para alguns, mas não se preocupe, se pega isso, é mais a cronologia que interessa. Você pode ir um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, dependendo do que você pega. Na segunda viagem missionária, Paulo está voltando para Jerusalém e ele dá uma passada em Éfeso. Ele leva consigo Priscila e Áquila, que estavam em Corinto, tinham sido companheiros dele em Corinto. E ali ele percebe que tem um grande potencial. Apolo está passando pela cidade, é ali que Priscila e Áquila chamam o Apolo para discipulá-lo, para acompanhá-lo melhor e tal. E ele percebe que ali tem uma possibilidade. Éfeso é uma cidade que tem uma possibilidade de desenvolver um trabalho mais de longo prazo do que simplesmente passar algumas semanas. Então o que é que ele faz? Ele volta depois e na sua terceira viagem missionária ele faz de Éfeso a sua base. Ele fica ali. E ele fica ali por 3 anos e meio. E nessa época acontecem aquelas coisas que estão narradas no capítulo 19 ali de Atos. Aquela história do templo da Diana, né? Daquele grande avivamento que existe lá. Muitos sacerdotes do templo de Ártemis abraçando a fé. E durante aqueles 3 anos, né, além daquelas manifestações de poder, Paulo faz muitas curas, há muitos sinais, muitos milagres que acontecem ali naqueles dias. E nesse tempo ali, a igreja em Éfeso, que não foi fundada por Paulo, mas ela se fortalece e passa a assumir um protagonismo, eu diria assim, um protagonismo para todo o Novo Testamento. O primeiro século da igreja, essa é uma análise absolutamente pessoal, você pode discordar dela. Eu entendo que as 3 igrejas que mais influenciaram o mundo, igrejas locais, que mais influenciaram o mundo são, na minha opinião, depois você pode ter a sua de repente pode ser mais do que eu vou falar aqui. Não, a minha igreja lá é mais do que essas, mas tudo bem, eu vou por enquanto discordar. As 3 igrejas, a igreja em Jerusalém, porque foi o começo de tudo,
A igreja em Antioquia, porque foi a primeira igreja missionária e a primeira igreja a fazer uma ação, ok, movida pelo Espírito Santo, mas como resposta ao que o Espírito Santo falou, eles obedeceram, e foi a primeira igreja missionária para alcançar o Ocidente. E Éfeso, porque a igreja em Éfeso ela vai ser citada em quase todo o Novo Testamento. A gente não percebe, porque a gente não se dá conta de que algumas cartas que Paulo escreveu foram escritas para quem estava trabalhando em Éfeso. Então, ele fica esses 3 anos e meio ali em Éfeso. A partir dali, ele mesmo não vai fazer isso, mas a partir da influência da igreja em Éfeso, aquelas 7 igrejas da Ásia Menor vão ser fundadas. Aquelas igrejas que tem lá as cartas no Apocalipse, eram todas igrejas que provavelmente foram fundadas a partir da influência da igreja em Éfeso. E agora, esse texto que nós estamos lendo, está justamente aqui, no ano 58, e Paulo está se despedindo dali, ele não vai mais voltar lá, ele está sendo orientado pelo Espírito Santo para voltar para Jerusalém. De lá ele vai preso para Roma, ele vai ficar lá preso 2 anos, talvez ele vai ser solto, viver mais algum tempo, viajar mais um pouco, mas ele não vai voltar mais lá, pelo menos não tinha mais essa intenção. Agora continua a história. Alguns anos depois dessa conversa que nós lemos, Paulo escreve a sua carta aos Efésios, uma das principais referências doutrinárias que nós temos na Bíblia. É uma carta escrita justamente para essa igreja em Éfeso. Mas tem mais coisa. A primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, quando ele faz aquelas orientações, onde é que Timóteo está? Ele está pastoreando a igreja em Éfeso, ele está lá, ele recebe orientações sobre como a igreja de Deus deve ser administrada do ponto de vista do ministério. Também é uma referência para nós hoje. Todo presbítero que se preste tem que ler pelo menos uma vez na vida a carta a Timóteo, as cartas a Timóteo, porque a segunda carta também, ele ainda está lá, é a última carta que Paulo escreve, e provavelmente Timóteo continua em Éfeso. E lá no fim, aqui embaixo é o ano do 1º século, lá no fim, nas cartas do Apocalipse, você vai encontrar uma carta à igreja em Éfeso. Há quem diga, há muitos que pensam assim, que nessa época, por volta dos anos 90, o apóstolo João estaria lá e estaria pastoreando aquela igreja. Então, dá uma olhada, nós temos aí praticamente 1 século de história. Nós não sabemos quando a igreja em Éfeso deixou de existir, mas nós sabemos que pelo menos até a época da escrita do Apocalipse ela existia ainda. Então, nós temos registrado aqui o 1º século, a igreja em Éfeso como sendo uma igreja bastante influente no cristianismo. E é com esse pessoal aqui, mais precisamente nessa ocasião aqui, por volta do ano 58, que Paulo chama esse pessoal para conversar. Agora, eu gosto muito de estudar a Bíblia cronologicamente, não é sem razão que o nosso material de estudo da Bíblia inteira é em ordem cronológica, porque quando a gente olha isso, a gente começa a perceber, eu pelo menos, você talvez já perceba isso, porque você é um cara mais esperto do que eu, você consegue já perceber isso só de ler. Se eu não colocar assim num gráfico, eu tenho dificuldade de perceber algumas coisas. Olha uma coisa interessante aqui a respeito da igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso, ela repete, ou na verdade, nós repetimos a história da igreja de Éfeso, porque a igreja em Éfeso teve fases. Ela teve uma fase de nascer, ela teve uma fase de desenvolvimento, depois ela teve um platô e declinou e subiu. Então, toda igreja pode passar por isso. A igreja de Jesus é triunfante, certo? A igreja de Jesus é vitoriosa. Nunca, enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, a igreja vai existir. A igreja de Jesus, o corpo de Cristo do mundo, não morre, não é derrotada, não fecha. Mas uma igreja local pode fechar. A igreja em Éfeso fechou. E é muito interessante que você não vai encontrar nenhuma indicação, apesar de que houve advertências contra a apostasia, contra os lobos que iam entrar na igreja e tal, mas a última referência que é feita a essa igreja, e olha, uma igreja que teve Priscila e Áquila trabalhando ali, uma igreja que teve o próprio apóstolo Paulo, Timóteo, Apolo, João, uma igreja que tinha ensino de acordo
doutrinariamente uma igreja saudável, pelo menos no primeiro século. Mas sabe qual é a referência que Jesus faz à igreja em Éfeso, lá nas cartas do Apocalipse? É bem famosa a advertência que Jesus faz à igreja em Éfeso. O que é que a igreja em Éfeso escuta de advertência lá na carta do Apocalipse, já no fim do primeiro século? Você deixou o seu primeiro amor. Essa é uma coisa que a gente precisa aprender em relação à igreja. Falsa doutrina é um perigo, tanto que é um perigo que foi avisado, que teriam que tomar cuidado com isso. Mas talvez pior do que a falsa doutrina é a falta de paixão. Porque quando a gente perde a paixão, quando uma igreja perde a paixão, e isso que é o primeiro amor, quando a igreja perde o fervor, perde o afeto por Jesus, a tendência é que ela acabe, mesmo que ela continue aberta. Isso é muito importante, gente, porque nós sabemos, e não vamos negar isso de jeito nenhum, que precisamos de estudo bíblico, precisamos de ensino, precisamos de consistência doutrinária, precisamos. Mas isso somente, preste bem atenção nisso, e preste bem atenção no que eu estou falando e não no que eu não estou falando. Já adianto que é óbvio que eu não estou falando que não precisamos de ensino, senão eu seria incoerente. A minha vida é vivida para fazer ensino. Eu produzo material para ajudar a ensinar a Bíblia. Eu preparo pessoas para ensinar a palavra. Então é lógico que eu sou um entusiasta do estudo bíblico. Mas estudo bíblico só não mantém uma igreja de pé. Nós precisamos de estudo, nós precisamos de ensino, nós precisamos de doutrina, mas nós precisamos de paixão. Se a gente perde a paixão, o ensino não vai segurar a gente. Por que eu digo isso? Foi o próprio apóstolo Paulo que disse que o saber ensoberbece. O que será que ele quer dizer com isso? Já parou para pensar? O saber ensoberbece significa que doutrina deixa a gente sem paixão? Significa que se a gente estuda demais, a gente vai perder o prazer em Deus e a afeição e o primeiro amor? Mas por que isso acontece? Porque o saber não cresce junto com a paixão. Se o saber não cresce junto com a paixão, o que cresce mais? O conhecimento e a soberba. E aí, quando a soberba dá lugar à paixão, o resultado é que a porta vai fechar. Então, não nos esqueçamos disso. Não é sobre isso que nós vamos tratar, mas é importante a gente pensar nisso. E isso explica porque algumas igrejas, e vocês sabem exatamente de quem e do que eu estou falando, eu não estou mandando recado, eu estou fazendo uma constatação. Por que tem tanta igreja com pessoas que são cabeças, mas imensas, mas são burocratas? Igreja que você senta lá, você entra com um caderninho, não estou falando nada contra isso, tem vários aqui anotando inclusive, mas você entra com um caderninho, com uma caneta e anota litros, quilômetros de anotações de estudo bíblico, mas não é capaz de se relacionar com o seu irmão, não é capaz de resolver um problema, um conflito, não é capaz de falar as tribos de Israel de ponta cabeça, é capaz de citar a genealogia de Jesus de cor, é capaz de fazer todas as relações teológicas e doutrinárias e até cosmológicas que possam existir, algumas que nem existem, mas que a gente faz assim mesmo para mostrar que a gente é pão, mas não é capaz de resolver um problema e é capaz de fechar ou de brigar a ponto de rachar uma igreja por causa da cor de uma parede. Eu já vi igreja brigar por causa da cor de uma parede. Eu vi uma pessoa que chegou um dia, a igreja não tinha sido pintada, né? O templo tinha sido pintado, o templo tinha sido pintado e chegou um dos presbíteros com a esposa olhou e falou assim, eu só escutei ela cochichar, não gostei, eu já sei que isso não vai dar, onde isso vai dar. O resultado foi que a igreja teve que gastar dinheiro de novo para pintar de novo, porque a esposa do presbítero não tinha gostado da cor da parede. Mas nessa igreja havia séries de estudo bíblico mais profundas talvez do que os seminários mais avançados de teologia que nós temos no Brasil. Uma coisa não leva a outra. Não deveria levar? Doutrina não deveria levar a paixão? Ou será que a paixão tem que levar a doutrina? É um negócio de Tostines, lembra? Tostines é fresquinho porque vende mais, ou vende mais porque é Tostines, né? Como é que é mesmo? Porque é fresquinho. Vocês lembram dessa? Então todos vocês aqui são tão velhos quanto eu, têm mais de 50 anos, porque vocês sabem do que eu estou falando, né? Então, veja, a igreja em Éfeso é para mim uma igreja curiosa. A gente fala assim, eu escuto muita gente falar isso, aquela igreja tal é fraca porque não tem ensino. Mas e as igrejas que têm ensino e são fracas também?
Muito bom. Esse é só para provocar um pouquinho nosso cérebro. Eu não vou dar resposta para nada do que eu falar aqui. Sabe de uma coisa? Quando eu fiz 15 anos, 15, 16, quando tinha essa época assim, 15, 16, 17 anos, eu era daqueles que achavam que eu tinha resposta para a humanidade, certo? Assim, podia me chamar para qualquer assunto que eu teria lá uma opinião a dar, certo? Podia ser na NASA, inclusive. Se a NASA tivesse uma necessidade, eu podia ser nos seminários, podia ser no presbitério. Eu ficava olhando assim, mas esse pessoal aí, por que eles não resolvem isso aí? É tão simples, né? É falta de vontade política de resolver as coisas e tal, né? Isso com 15. Com os 30 eu comecei a falar assim, bom, acho que não é tão simples assim, porque aí eu fui ser presbítero, comecei a descobrir que não era tão simples, né? Mas hoje com 50 eu já não estou querendo responder nada, nem sei, nem que pergunta eu não quero fazer mais, né? Então no máximo que você vai escutar aqui eu fazendo algumas perguntas, a resposta você vai atrás e descubra, porque eu descobri, diz o canal Futura, diz que são as perguntas que movem o mundo, né? Então eu só vou fazer pergunta, não vou responder nada. Aliás, eu tenho uma pergunta a fazer: é proibido beber água na hora da pregação? Porque eu estou morrendo de sede, se alguém puder fazer um favor, eu agradeço aí. Porque já começou a dar aqui Olha, eu até falei para o Giovanni, Giovanni, se eu não conseguir ir, eu vou fazer que nem o Jairão, vocês arrumam uma poltrona, eu vou pregar sentado, né? Se ele pode, eu também posso, só que já estou bem aqui. Bom, então tá. Bom, veja, toda igreja passa por ciclos, toda igreja corre seus riscos e tal. Isso aconteceu com a igreja de Éfeso. Mas por que nós estamos fazendo esse preâmbulo aí? Porque nós estamos num momento que possivelmente, pelo menos quando eu analiso isso aqui, a igreja em Éfeso está no auge. É o melhor momento da igreja. Nunca antes na história daquele país havia tido um impacto tão profundo que mexeu com as estruturas sociais da cidade. Você conhece o capítulo 19? Ártemis, Éfeso era uma cidade importantíssima do império. A Ártemis, ou a Diana, templo lá de romaria mundial e tal, você já sabe bem dessa. A vantagem de vir falar assim com retiro de obreiros dos irmãos é que tudo que você fala os caras já sabem, você já pode só pressupor e ir em frente. Isso é muito bom. Não, tem algum lugar que você vai falar? Cara, a gente estava falando isso antes. Tem lugar que você vai falar que você fala assim, então Batseba, o cara fica olhando, ele não sabe quem é Batseba, você tem que explicar e tal, né? Aqui já dá para ir um pouquinho mais à frente. Só cuidado para que não seja só a doutrina que não tenha paixão, tá? Não adianta, viu? Isso aí não resolve. Então, obrigado. Está ungida tudo certinho? Só que é o seguinte, olha, eu não quero reclamar, mas o Billy Graham, ele falou que não pode tomar água gelada na hora da pregação. Então eu vou esperar esquentar. Eu sei que você fez isso a meu favor, Neemias, mas eu vou ter que deixar aqui um pouquinho. Se eu tomar essa água gelada, aí que minha voz vai embora de uma vez. Não tá. Eu pego da minha do banheiro. Eu prefiro beber gelada. Mas na hora que esquentar eu bebo. Mas o que eu estava falando? Onde é que estávamos? O pessoal conhece um pouco da história que está falando. Mas do que parte da história eu estava falando? Dos irmãos. O impacto social. O impacto social de Éfeso. Paulo chega lá, começa a pregar o evangelho e começa a fazer sinais, maravilhas e tal, e começa a se converter feiticeiro, começa a se converter ourives, começa a se converter, e aquilo gera uma comoção. Duas coisas importantes aí no trabalho de Paulo. Primeiro, você acha que Paulo é bobo, né? Não, ele não é bobo, de bobo ele não tem nada. Quando ele passa aqui, ele passa por Éfeso, ele percebe, primeiro, tem gente em potencial aqui. Segundo, se o evangelho explodir aqui, ele vai explodir no império inteiro, porque aqui passa gente do mundo inteiro. A gente tem uma ideia, é um parênteses aqui, mas nós vamos notar isso no que Paulo fala na conversa. Paulo é um estrategista. Você acha que ele foi à toa lá em Éfeso? Você acha que ele foi, por que ele não foi em Tiatira? Porque Tiatira não daria o mesmo impacto que daria em Éfeso. Uma coisa que acontecesse em Tiatira ia só ficar lá para a associação tiatirense de moradores. O que acontecesse em Éfeso ia repercutir no império inteiro. Isso é uma coisa para a gente pensar, minha gente. Uma coisa para a gente pensar. Me permite fazer mais um outro parênteses aqui. A gente vai comprar um terreno para construir uma casa de oração. O que a gente faz? Escolhe o lugar mais longe que tiver, no bairro mais afastado que possa existir, na rua mais escondida que possa existir. E reclama que a Universal pega o cinema na praça da cidade.
A estratégia está certíssima. Onde acontecer mais, a repercussão é maior. O Paulo não vai para Éfeso à toa. Você está repetindo uma coisa falada há 50 anos. Que nós não aprendemos ainda. Que continuar. Não estou falando que Tiatira não precisa do Evangelho, mas Tiatira pode ser alcançado por alguém que é de Éfeso que vai lá. Paulo tem tempo curto, tem 3 anos para investir. Ele vai investir onde a coisa vai repercutir mais. Ele vai jogar a pedra onde a onda vai ser maior. Aí ele chega, vai lá no centro nevrálgico de Éfeso, que é o templo da Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Gente do mundo inteiro vai lá, começa a se converter gente. Agora você vai me permitir uma ilação. Na minha opinião, há muita chance de que boa parte desses presbíteros que estão sendo chamados por Paulo para uma conversa serem pagãos servidores do templo 3 anos e meio antes, porque eles se converteram e foram preparados por Paulo. Gente que estava no templo da Diana 3 anos depois é presbítero de uma igreja. E a gente diz que uma pessoa com 10 anos de idade é nova convertida. Que raio de análise é essa que onde nós tiramos isso? Mas não pode ainda, essa pessoa não tem maturidade ainda, porque ele é novo convertido. Quantos anos? 10. Gente, 10 anos de idade de crente, não pode ser um novo convertido. Com 3 anos, um feiticeiro virou presbítero na mão do Paulo. Como é que nós podemos dizer que 10 anos, 15 anos, 20 anos? Aliás, a gente está com 50 anos, e é verdade a análise de que ainda é imaturo, ainda é bebê na fé, mas tem alguma coisa errada. Paulo está chamando esse pessoal aqui, gente que estava há pouco tempo atrás envolvido na maior feitiçaria que você possa imaginar, e está ali agora chamando esse pessoal, não de neófito, mas de presbítero, de pastores do rebanho. Aliás, isso não é só aqui que acontece. Ele escreveu a sua carta aos Tessalonicenses não mais de que 6 meses depois de ele ter fundado essa igreja. E sabe o que ele fala para os Tessalonicenses? 6 meses depois, não 6 anos depois, não 6 décadas depois, 6 meses depois, vocês se tornaram modelo para os crentes de toda a região. 6 meses depois, pega um crente da sua igreja, 6 meses depois, eu duvido que você tenha coragem de falar isso dele. Tem alguma coisa que nós estamos fazendo errado, gente. Nosso modelo mudou em algum ponto. Porque depois de tantos anos, a gente ainda tem que ficar carregando gente velha no colo, porque o cara não sabe andar, o cara não sabe, ou a gente está assim, querendo que ele seja demais da conta, porque olha, ele falou que os Tessalonicenses eram um modelo de crentes, mas eles não sabiam nada nem sobre a vida de Jesus ainda. Talvez a gente quer que as pessoas sejam teólogos primeiro, e tenham estudado a Bíblia 5 vezes de capa a capa, e sejam capazes de ir lá no auristo, no auristo do grego, não sei o que, para dizer assim, não, agora esse cara pode ser. Paulo não esperava tudo isso não, isso é outra coisa para a gente pensar. Eu tenho pensado nisso, muito. Eu acho que a gente coloca muito pedágio na vida das pessoas para eles começarem a servir. A gente exige coisa que eu acho que nem Deus exige para a gente começar a dar oportunidade para as pessoas servirem na igreja. Temos que pensar sobre isso. Eu não estou falando que a pessoa tem que acabar de se converter e tem que fazer já alguma coisa, não estou falando isso. Estou falando que a gente precisa repensar, porque 6 meses depois uma igreja já é modelo, 3 anos depois um pagão já é presbítero, e a gente fica falando que a nossa igreja não tem gente suficiente. Canso de igreja que fala assim, a nossa igreja não tem como ter escola bíblica, nós não temos professor, nós não temos não sei o que. 3 anos depois, Paulo pegou essa galera aqui e falou assim, vocês vão ser aqueles que vão ser os pastores. Só que não foi simplesmente uma indicação, a gente vai ver o que Paulo fez com eles. Paulo vai falar, é justamente sobre isso, por isso estou fazendo esse preâmbulo, o que é que Paulo fez para que isso pudesse se tornar uma realidade. O que é que Paulo fez para influenciar essa galera, para de 3 anos e meio depois, ele poder dizer para eles, olha, eu posso ir embora tranquilo, que a igreja está em boas mãos, vai ter problemas, vai ter dificuldades, mas eu sei que vocês vão conseguir tocar a vida aí do jeito que precisa. Então, já foi o nosso primeiro tempo aqui, e eu fui informado pelos da casa de Cloé, que eu preciso parar às 10h30, e agora são 10h30, então nós vamos dar uma paradinha agora, por quanto tempo? Meia hora, e depois nós vamos voltar, e aí... Você teria mais 10 minutos. Eu teria mais 10 minutos? Mas eu posso parar agora se eu quiser? Pode. Então vamos parar agora, porque aí vamos começar um novo ponto, eu prefiro começar já na outra sessão. Voltamos então que horas aqui? 10 para as 11 ou 11 horas? 11 horas.
11 horas, voltamos aqui.